Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes, né? Então, olha, as 7 igrejas do Apocalipse. Antes de entrar nos versículos, nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Sardes. Olha. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Éfeso, a igreja descuidada, Esmirna, a igreja coroada, e Pérgamo, a igreja permissiva. E Tiatira, que foi a última, a igreja tolerante. Era aquela igreja que estava tolerando o erro, estava aceitando falsos profetas entrarem, falsos ensinos. E hoje nós vamos falar sobre Sardes, né? Que é a igreja sonolenta, aquela igreja que está dormindo, não é? Lembrando que a igreja de Sardes lembra a igreja estatal do ano de 800 a 1517 mais ou menos, lembra desse período, mas nós tiramos lições dessa igreja para todas as épocas, principalmente para nós. Lembra que igreja, o termo igreja, eclesia, é aqueles que foram chamados, né, de dentro para fora, de dentro do mundo para fora do mundo, certo? Então, igreja são aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor Salvador. Então, essa carta está sendo endereçada para pessoas salvas, mas todos são salvos? Todos são salvos, amados irmãos? Não. A igreja local, apesar dela ser um organismo, ela ser viva, ainda há aqueles que estão mortos espiritualmente, não aceitaram a Cristo, entre outros que são salvos. Mas é uma carta endereçada para aqueles que já aceitaram a Cristo. Um pouquinho, né, sobre o que restou daquela cidade, ruínas da cidade, templo de Ártemis, e o ginásio. Bom, vamos manter aqui, qualquer coisa eu volto depois para ele aqui, Felipe. Mas vamos abrir para Apocalipse capítulo 3, de 1 a 6. Apocalipse 3, de 1 a 6. Que diz assim. Felipe, ele pode colocar os versículos e voltar ou não? Não, né? Então eu vou ler para os irmãos. Apocalipse 3, de 1 a 6. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. No versículo 1, e ao anjo da igreja que está em Sardes. Então ali no grego original, anjo quer dizer mensageiro. E sabemos que os anjos realmente eles foram mensageiros, alguns deles, né, foram mensageiros, faziam o papel de trazer mensagens a homens. Mas aqui, muitos creem que são os pastores da igreja, porque eles levam esse título de mensageiros. Então, a carta está sendo direcionada para pastores dessa igreja. E ele diz assim, olha, aqui escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. 2. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido Deus, rogamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, aviva-nos, ó Pai, e que possamos, ó Senhor, ver aonde estamos sendo faltosos, com relação, ó Pai, a servir melhor o Senhor. Abençoe a Tua igreja, ó Deus querido, e também, ó Pai, aqueles que não puderam chegar, seja com eles, principalmente os enfermos, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém.
Capítulo 3, versículo 1, igreja que está em Sardes. Sardes era uma cidade muito rica, e ela ficava a 40 quilômetros a sudeste de Tiatira. No século 6 a.C., era uma das maiores cidades do mundo. No século 6 a.C. Então, vamos entender um pouquinho aqui, né, esse fundo histórico. São 6 séculos antes de Cristo, ou seja, aqui João escreveu essa carta mais ou menos em torno do quase o ano 90 depois de Cristo. Então nós já temos um histórico dessa cidade, dizendo que ela foi uma cidade próspera, rica, né? Alguns milênios antes, algumas centenas de anos antes de Cristo. Então, olha, era uma das maiores cidades do mundo antigo, governada pelo conhecido Creso, o nome da pessoa, que chamava, pela Bíblia, Mídia, pelos gregos e conhecido pelos seus tesouros de ouro. Então, era uma cidade rica, né, e que acumulava tesouros. Contudo, a glória de Sardes era passada, pois a cidade caíra diante dos persas no ano de 546 a.C. Né? Antes de ser Império Roma, os persas então já tinham puxado o tapete dessa cidade, que se achava, né, muito próspera e se achava que estava no poder. E também dos gregos, em 334 a.C., com Alexandre o Grande. E em 17, depois de Cristo, Sardes então foi destruída por um terremoto e reconstruída por Tibério César. Então, olha só o histórico dessa cidade. Ela foi próspera, era a maior cidade do mundo antigo naquela região. Ela tinha seus tesouros guardados, mas ela caiu na época do Império Persa e também do Império Grego, e ela teve um grande terremoto, lógico, aí nós podemos ver a mão de Deus, mas também, logo depois, ela foi reconstruída por Tibério. A igreja em Sardes, como a cidade, estava em constante perigo de corrupção interna e colapso econômico. Sua inclusão às 7 igrejas pode melhor ser atribuída ao fato que muitas igrejas locais se assemelham a ela e que essa igreja tipifica aquelas que começam bem, mas perdem seu fervor espiritual depois de uma ou duas gerações e começam a viver dos louvores do passado. Olha a lição que podemos tirar disso. Era uma igreja que começou bem, fez o que era certo, mas passou o tempo, ela foi ficando, né, morrendo, ficando moribunda, prestes ali para ser enterrada. E aí com isso, eles começaram a viver da glória do passado. Amados irmãos, que isso não aconteça com a nossa amada igreja. Que o tempo não passe e a gente só vive no passado dizendo, ai, como aquele tempo foi bom. Como aquele tempo foi maravilhoso, nós fazíamos isso, fazíamos aquilo. Hoje é o dia de louvar o Senhor, amém? Hoje é o dia de viver o Senhor. Então nós temos que cuidar muito com isso, com relação à igreja. Há igrejas que começam bem, ficam fortes, de repente os problemas começam a surgir, e o inimigo começa a ter vitórias, infelizmente, naquela igreja. E aí então a igreja vira uma trincheira, irmãos começam a brigar com irmãos, fica uma situação difícil, alguns saem, outros entram, e aí de repente o trabalho para. E aí envelhece e ela fica recordando coisas do passado. E eu me pego muitas vezes vivendo isso. Eu não vou dizer que eu vivi épocas gloriosas na minha época de mocidade na nova vida, não é, Luciano? Foram épocas maravilhosas. A nossa mocidade tinha em torno de 30, 40 jovens, que hoje nós estamos vivendo outra época, sim,
Mas Deus, amados irmãos, é imutável. Ele não muda. O mesmo Deus de ontem é o de hoje e será para sempre. E às vezes nós queremos dizer que, hoje são dias diferentes, eu tenho que me acostumar com eles. Eu tenho que me adaptar a eles. Não. Nós temos que viver da mesma forma como vivemos em dias gloriosos, os dias atuais. Amém? Temos que viver com vigor para o nosso Deus. Nós temos que buscar viver, ter uma vida de oração como igreja juntos. Ter esses tempo de comunhões como teve ontem. Nós precisamos, como igreja, sair evangelizar, fazer conhecido o nosso bairro. Amados irmãos, não querendo contemplar o passado, mas eu lembro de momentos em que a nossa igreja, nós fizemos camisetas, né? E saímos como grupo para evangelizar na rua, na praça. Sabe aquele versículo que fala em Salmos que você vai semeando, você chora, mas você só volta sorrindo e feliz? É isso, porque o trabalho da obra do Senhor traz felicidade no final. Mas nós devemos cuidar para não ser uma igreja moribunda, uma igreja que está morrendo, que está enfraquecendo a cada dia. E viver do passado. Amém, irmãos? E sim do presente. Sardes tinha esse grande problema. Era uma igreja que foi ótima, mas passou algumas gerações, acabaram. Um ponto que eu sempre toco, irmãos, que nós temos que voltar a trabalhar em breve, essa pandemia atrapalhou muitas coisas. Mas a igreja que não tem crianças é uma igreja que envelhece. Concorda ou não? Porque as crianças é a geração, não é? Elas vão crescer. Olha o trabalho do pastor Alexandre, que maravilhoso. Ele trabalhou com crianças, dando aula na escola, alcançou elas para Cristo. Deus abriu a porta, ele conseguiu começar uma igreja num prédio da prefeitura, conquistou mais crianças para Cristo, e hoje eles têm uma igreja naquele bairro. E essas crianças se tornaram jovens, cresceram. Então, a igreja tem que amar crianças, tem que orar por ministério de crianças e jovens. Porque nós vamos passar o bastão um dia. Deus um dia vai nos chamar para a glória. Eu mesmo, que estou com 51, meus cabelos estão ficando cada vez mais brancos. Haverá um dia que eu vou passar o bastão. Quem é que vai ficar? Temos que orar por crianças, amém? Temos que trabalhar por crianças. Clubinho bíblico, eu sei que eu tenho aqui irmãs que apoiam isso, que amam fazer esse ministério. E nós vamos orar por isso. Não podemos ser uma igreja morta, apagada. Amém, irmãos? Comentário, alguém quer comentar? Alguma coisa? Luciano, por favor, ele vai passar para você porque nós temos pessoas assistindo, irmão. Pode falar. Só vou dar um testemunho só. Eu fui criado na igreja batista quando era criança, porque uma tia chamada Débora, lá em São Paulo, levou eu e meus 6 irmãos para a igreja batista. Eu sou fruto de uma sequência de infância até o dia de hoje. Por isso que eu estou na igreja. É só um testemunho. Amém. Foi um trabalho que foi semeado, deu seu fruto no determinado tempo. E hoje está aqui. Mais alguém quer comentar sobre algo? Sobre essa questão de a gente trabalhar como igreja e não deixar a nossa igreja morrer? Alguém? Certo. Vamos dar continuidade então. Olha. Então, essa igreja tipifica aquelas que começam bem, mas perdem seu fervor espiritual depois de uma ou duas gerações. Quando João escreveu o Apocalipse, essa igreja local, que inicialmente estivera calcada no Evangelho, encontra-se então espiritualmente morta, né? Espiritualmente morta. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Mexe um pouquinho aí para mim, Luciano. Não, né? É só você ir em cima e clicar. Nós temos que ver isso.
Tá. Qualquer coisa dá um toquinho para o Felipe. Apesar que eu não quero atrapalhar ele com a aula dele lá. Olha, versículo 3 de capítulo 3. Virei sobre ti como um ladrão. A palavra de Deus nos ensina que a volta de Jesus Cristo vai ser assim, repentina, não é? Primeiro que Cristo, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja agora. Ele já veio na forma humana, e ele foi assunto ao céu, Atos capítulo 1, Atos capítulo 2 inicia a igreja de Jesus Cristo, e nós estamos então vivendo a dispensação da graça, a dispensação da igreja. E essa dispensação, amados irmãos, está bem próximo de acabar. E nós podemos perceber por tantas coisas acontecendo. Cristo já está às portas. Mas aqui, Jesus Cristo está dizendo para essa igreja que aqueles que não acordarem, que não voltarem buscar ter esse vigor espiritual, voltar ter vida novamente com Deus, ele pode voltar então e pesar a tua mão, disciplinar aquela igreja, não é? Isso é um grande perigo. Ó, funcionando lá, então esse aqui é um pouco das ruínas da cidade. Ih, ficou aqui. Ah lá, sinagogas, pronto, agora foi. Vou deixar quieto, então para com isso. Cristo ele vai voltar, então, para arrebatar sua igreja, mas Cristo ele também anda entre as igrejas. Ele está no meio da sua igreja, né? Olha, e diz assim: seu desafio para ela é universal em relação a todos cujo amor por Cristo esfriou. Então, sempre Deus está dizendo o quê? Arrependa-se, convertam-se e lembre-se de como receber o evangelho pela graça por meio da fé. Ouvirei e os julgarei. Deus conhece quem é joio e quem é trigo. Se arrepender, lógico, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, mas também para nós que já somos salvos, se arrepender de estar andando de uma forma, né, como se estivesse vivendo uma letargia espiritual, aquela sonolência espiritual, aquele cansaço espiritual. Então, Deus sempre diz: se arrependa. Sabe como? Lembrando do que como você foi salvo. Cada um aqui tem a sua história, o seu testemunho de salvação. Eu aceitei a Cristo dia 23 de julho de 1995, às 13h40 da tarde. Por quê? Porque um pastor americano, pastor Jonatas, me levou para a casa dele junto com outras pessoas e me evangelizou e usou o relógio para falar sobre cada segundo pessoas estavam indo para o inferno. Mas nós somos convidados por Deus para se arrepender e voltar no caminho do Senhor novamente. Lembrando como nós fomos salvos, pela graça, pela misericórdia de Deus. Irmãos, muitas igrejas hoje estão ficando cada vez mais apagadas, mais sonolentas espiritualmente, perdendo o amor, o verdadeiro amor pelas almas perdidas. Então, aqui Jesus Cristo faz um convite para andarmos novamente, né, através de lembrar como fomos salvos. Capítulo 3, versículo 4. Comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Felizmente, como todas as igrejas, há pessoas nesta que não dobraram os joelhos para o tradicionalismo não bíblico, mas adoraram verdadeiramente a Cristo. Assim como as outras igrejas que nós estudamos até aqui, há aqueles que estão se desviando do caminho do Senhor, que estão se enfraquecendo, que estão permitindo o mundo entrar, que estão tolerando o mal, mas também há aqueles que são dignos, que são puros, que não estão dobrando o joelho, né, para falsos deuses ou para as coisas desse mundo, que estão firmes.
Deus conhece o coração de cada um da sua igreja. Deus sabe realmente aqueles que têm buscado Ele em verdade e em espírito, que têm adorado Ele em verdade e espírito. Quando Cristo arrebatar a sua igreja, milhões de verdadeiros crentes serão levados para estar com Ele. Esses serão vestidos com vestes brancas do céu. É uma promessa do nosso Deus. Nós, hoje, habitamos nesse corpo que é corruptível. E nós habitamos nesse corpo que é corruptível por causa do pecado. Assim como o pecado entrou por um só homem no mundo, o pecado passou a todos os homens e todos passaram a morrer. Então nós somos perecíveis, nós morremos, esse corpo é frágil. Quando Cristo arrebatar a igreja, a promessa de Deus é que os nossos corpos serão transformados nos ares. É incrível, né? Muitas vezes nós vamos ver esse termo aqui, Deus usando como véstia. Na realidade, o que habita dentro de nós? Nós somos só feitos de carne, ossos, sangue? Não. Também somos pessoas espirituais, não é? Quando nós deixamos esse corpo, nós vamos com o Senhor, aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Aqueles que não são, infelizmente, vão para o inferno. Mas o que eu quero dizer é que esse corpo é uma vestimenta. Se a gente tirasse os nossos ossos, não ia ter o que apoiar. Os ossos é como se fosse um cabide, não é? Que segura esse corpo. Mas haverá um dia que Deus vai nos dar novas vestes, um novo corpo, um corpo glorificado, assim como o dele. E nós podemos ver Jesus Cristo antecipando isso, mostrando isso, em algumas passagens. Principalmente aquela da transfiguração, quando ele convida Pedro, Tiago e João para orar, em particular, mas ali então aparece naquele monte, que é o Monte das Oliveiras, que eles estavam orando, Moisés e também, quem? Oi? Elias, não é? E ali descreve que Jesus Cristo estava diferente, com um corpo diferente. Também quando Jesus Cristo, ele ressuscita, e ele aparece então naquele oráculo, onde estavam reunidos os seus discípulos, ele aparece do nada, as portas estavam fechadas. Isso mostra que esse novo corpo não é limitado a espaço. Ele pode ir de um lugar para o outro. Porém, ele disse para Tomé, vede, eu sou carne e osso, coloque a mão em mim. Ele fala ainda para pôr a mão na chaga dele, onde ele foi ferido. Isso mostra que a promessa de Deus é clara. Nós teremos novos corpos, novas vestimentas. Quando ele diz aqui para essa igreja que eles serão vestidos de branco, ou seja, eles serão purificados completamente. Hoje, por mais que nós já somos salvos em Cristo Jesus, habitamos em um corpo que carrega as marcas do pecado. Qual é o salário do pecado, amados irmãos? A morte. Sabemos que ali Romanos 6,23 está falando da morte eterna. Mas a morte física representa, simboliza essa morte eterna. Separação. Nós não podemos mais tomar café, conversar com aqueles que já partiram. Lucas capítulo 15 fala que aquele homem rico, quando morreu, ele foi para o inferno e tinha um abismo separando entre ele e o paraíso. Ele observava de longe e queria que mandasse o servo dele para molhar uma gota de água a boca dele, porque ele estava em tormento sobre aquelas chamas. E a resposta de Abraão falou assim: ninguém pode sair daí e vir para cá, e nem daqui e ir para aí. Morte é separação. Mas um dia os nossos corpos serão transformados. Em um piscar de olhos. Pense nisso. De repente, estaremos com o Senhor. Alguma pergunta sobre esse ponto? Ou dúvida? Ou colocação? Certo. Capítulo 3, versículo 5. O que vencer um crente em Cristo, lógico,
de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aqui, irmãos, infelizmente há um grande perigo que muitas igrejas estão usando de forma errada. Um texto fora de contexto é sempre um pretexto. Eu pegar um texto e tirar ele fora do contexto, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Transformar na minha doutrina e não na doutrina de Deus. Lembra, é uma igreja, Cristo está escrevendo para crentes, para salvos. E muitos acreditam então que se perde a salvação olhando para esse versículo. E eu busco, para a oração diante de Deus, para que Deus abra a sua mente, para que você entenda que esse versículo não está dizendo que você perde a salvação, que alguém pode ser riscado do livro da vida. E eu vou explicar um pouco melhor. Olha, essa promessa é muito significante. No juízo do grande trono branco, quando vai acontecer o grande trono branco? Na linha aqui do tempo, estamos vivendo a época da igreja, nós estamos vivendo a dispensação da graça, nós iremos ser arrebatados, certo? E aqui na terra irá iniciar 7 anos de grande tribulação, aqui embaixo. Nas regiões celestiais, os crentes em Cristo que foram arrebatados, todos aqueles, vão passar pelo Bema e depois pelo Bodas do Cordeiro. Aqui embaixo, na grande tribulação, muitos vão aceitar a Cristo ainda, outros, infelizmente, não. No final da grande tribulação, nós vamos descer com Cristo para reinar com Cristo durante 1000 anos. Durante esses 1000 anos, Deus vai tirar, o peso do pecado sobre essa terra vai ser restaurada no final do milênio, e aí então vai iniciar o grande julgamento, o grande trono branco, que é o julgamento das nações ímpias de todos os tempos, desde a época de Caim até o último que não aceitou a Cristo, até o último, e vai abrir livros, e depois vai abrir um livro, e nesse livro, se o nome da pessoa não estiver lá, vai ser lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15 fala sobre isso. Que ele viu um grande trono branco e na frente desse trono ele viu grandes e pequenos. Até mesmo aqueles que morreram no mar serão colocados diante daquele grande trono. Mas aquele grande trono não haverá julgamento para os salvos, porque não tem mais julgamentos para os salvos, apenas para os ímpios. Olha, essa promessa é muito significante. No juízo do grande trono branco, esse livro da vida será usado como uma verificação final, a fim de se constatar se uma pessoa deverá ser lançada no lago de fogo ou não. É lógico, se o nome não estiver ali, ela é lançada. Todos os verdadeiros crentes serão arrebatados e seus nomes permanecerão no livro da vida, no livro da vida, para sempre, para sempre. Esses nomes serão confessados por Jesus diante do Pai, que é a garantia absoluta final da salvação para todos que invocam o nome de Cristo. Quando que o nome dos crentes serão confessados diante do Pai? Por isso nós podemos lembrar daquele versículo: aquele que me negar diante dos homens, será negado diante do Pai. Mas aqueles que não me negarem diante dos homens, também não serão negados diante do Pai. Que dia vai ser esse? Nesse dia do grande trono branco. Porque o livro da vida vai abrir e Cristo ele vai confessar, vai falar o nome de todos os salvos que estão naquele livro. Um por um. Um por um. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, não se perde. Porque o nosso nome, na realidade, já foi arrolado antes do mundo ser feito. Não estou dizendo aqui que
Deus, Ele ama alguns e outros não, de forma alguma. Deus, Ele amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça. O desejo de Deus é que todos se arrependam e creiam que Jesus é o Senhor. Mas por Deus ser eterno, Ele, não ter início e nem fim, então na sua presciência, Ele já sabia quem iria e quem vai aceitá-lo como Senhor e Salvador. Por isso que já existe esse livro, porque ele é eterno. Nossa mente finita, amados irmãos, às vezes não consegue entender ou perceber que Deus, ele é infinito. E nós somos finitos. Então a gente para e pensa, nossa, então Deus, Ele ama alguns e outros não? Não. Isso é um dos pontos do calvinista que eles pregam, que Jesus Cristo, Ele ama alguns e outros não. Um absurdo, porque Deus ama todos. Mas por Ele ser eterno, na sua presciência, de antemão Ele já sabia quem vai aceitá-lo. Algo bem assim, fora disso, que podemos entender, é quando ele fala, em Obadias, que Deus se aborreceu de Esaú, mas amou quem? Jacó. Por que Deus se aborreceu de Esaú? Porque Deus de antemão já sabia que Esaú nem estava aí para com Deus. Ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Trazendo isso para nós que somos salvos, são aqueles que não estão nem aí com a salvação. Diz que aceita, mas de repente foge do caminho do Senhor e não volta mais. E ele fala que amou Jacó, porque Jacó, contudo, que foi mentiroso, ainda assim ele lutou e ele disse: eu errei contra o Senhor. Naquele vale ele luta com Deus. Ele fala: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me transformar, não me abençoar. E Deus transforma aquele homem. E até muda o nome dele de Jacó para Israel. Então, amados irmãos, Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Mas Ele é infinito. Ele já sabe quem é e quem não é. Mas nós não sabemos, precisamos pregar. Porque nós não sabemos quem são aqueles que realmente vai fazer uma decisão ou não. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, cuidado, descansar nisso. Ah, mas pastor, se ele já sabe, então eu não preciso. Então, o que fala Romanos capítulo 10, versículo 9 a 13? Se confessarmos, com a nossa boca, Ele é fiel e justo, e não só nos perdoar, mas também nos purificar. É lógico, 1 João, capítulo 1, 9 fala sobre isso. Mas Romanos, capítulo 10, 9 fala, se confessar com a sua boca e creres. E no mesmo capítulo fala, como ouvirão se não há quem pregue? Temos que pregar o Evangelho, é importante. Então, olha, todos os verdadeiros crentes serão arrebatados e seus nomes permanecerão no livro da vida para sempre. Esses nomes serão confessados por Jesus diante do Pai, que é a garantia absoluta e final da salvação para todos que invocam, o nome de Cristo. Deixa eu só puxar aqui, 5, 4. Olha. Poderíamos entender melhor a glória dessa dádiva se pudéssemos entender quão imundos somos à vista de Deus. Sem Cristo, sem Ele, estamos vestidos de trapos de imundícia, como diz Isaías, Fala sobre isso. Que são uma abominação diante de Deus. Imagine um bêbado que dormiu a noite toda sobre seu próprio vômito e sujeira, com todo o seu mau cheiro. Tal vagabundo poderia se apresentar diante de um rei? Se ele foi lavado pelo sangue de Cristo, sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que todos nós éramos perdidos e imundos. E Deus nos lavou através do seu sangue. Sem Cristo somos muitas vezes pior do que isto.
Mas quem vence por Cristo ficará na presença do Rei dos Reis, com vestes alvas e brilhantes, adequadas para aquela ocasião. Se pudéssemos ver o imenso contraste aqui, talvez entendêssemos melhor a grandeza da graça de Deus e ser encorajados a segui-lo e a buscar os galardões prometidos por Ele. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Deus quer que saibamos que Ele é um Deus de ordem. Ele tem livros para que nada lhe escape. Tudo está escrito, cada ação, cada pensamento está sendo escrito por Deus. Tem o nome de todos os salvos num desses livros. Nomes escritos antes da fundação do mundo. Apocalipse 17:8 diz: cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. São aqueles que não creram em Cristo. Todos os que se arrependerem virão a Jesus Cristo. João 6:37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pergunta: de maneira nenhuma, haveria alguma forma de Cristo lançar fora? Sendo que Ele está dizendo, de maneira nenhuma. Qual maneira? Uma vez salvo de verdade, crendo, de todo o coração e alma. Então tem que cuidar. Há centenas de referências ao fato de que Deus salva para sempre aqueles que creem nele, e nenhum deles ficará perdido. Nunca houve e nunca haverá um nome apagado do livro da vida. Há quem pegue passagens bíblicas como esta, a fim de provar que uma pessoa pode perder a salvação. Mas é exatamente o oposto que se prova. Deus não diz que Ele riscará, apagará o nome delas. Ele diz que não riscará. Vocês entenderam a colocação aqui? Ele diz que não riscará. Jamais o nome daquelas pessoas. Quem é o que vence? A palavra de Deus. E dá a resposta em 1 João capítulo 5, 4, 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo? Senão aqueles que creem em Jesus Cristo e creem que Ele é o Filho de Deus? João 5, 4, 5. Deus nunca se contradiz, irmãos. Crer que o Filho de Deus pode se perder e ir para o inferno exige uma negação de cada promessa que Deus fez a respeito da salvação. Está dizendo então que é falsas as promessas dele. Aqueles que creem em tal coisa devem jogar fora a Bíblia, porque não tem nada de valor sobrando nela. Nada. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Então, naquela parte do grande trono branco, Ele então abrirá esse livro e vai confessar que cada um de nós entregou a sua vida crendo que Ele é o Senhor Salvador. Ele diz, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 10, versículo 32. 1 João 4,15 diz, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus e que Deus está nele, ele é de Deus. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os homens, serás salvo. 1 João capítulo 5, 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Deus não vive escrevendo e apagando, irmãos. O que Deus escreve, Ele não apaga. Ele nunca erra. Não é como nós. Não precisa de borracha. Ele quer salvar almas e não perdê-las.
É esse o desejo dele. Agora, e quanto a mim? Cada um vai dar conta da sua salvação. Cada um vai dar conta dos seus pecados. Cada um vai ter essa certeza ou não. Mas quanto a mim? Eu uso Atos capítulo 27, versículo 25. Creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Se Ele disse para mim que nunca perecerei, que jamais riscará o meu nome do livro da vida. Se Ele diz para mim que uma vez na mão dEle, nunca, jamais, alguém pode tirar. E nada pode fazer com que eu perca a salvação. Então, eu vou descansar em Atos 27, 25. Simples assim. Olha o que Romanos 3, 4 diz. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E o versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que conselho extraordinário. Quem tem ouvido, escute o que Deus está dizendo. Se você ainda não tem convicção de sua salvação, peça perdão a Deus. Amados irmãos, às vezes o inimigo tenta confundir a nossa mente. Ele não tem poder da nossa mente, mas por causa das circunstâncias, ele usa para que venhamos a pensar que, será que eu sou salvo mesmo? Será que a salvação não se perde? Ele cria isso. Ele faz com que a gente pense dessa forma. Mas entenda, Deus é imutável. E o que Ele diz, o que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Só descansar nisso. Mas vamos cuidar para não sermos como uma igreja de Sardes, irmãos. Que essa igreja não fique tricotando, né? Já com o cabelinho branco e falando, como foi bom aquela época, não? Ah, como era gostoso quando os irmãos saíam um com o outro e se divertiam, vivendo as coisas de Deus, pregando a palavra. Hoje ninguém mais faz nada. Não vamos ser uma igreja morta, amém? Lembre-se que 2 ou 3, querendo fazer a vontade de Deus, Ele pode transformar essa igreja. Amém? Ele pode. Basta a gente estar sermos fiéis, estar firmes. E dizendo, eis-me aqui. Nós estamos voltando, retornando. Nós vamos tirar várias lições dessa pandemia. Mas se for a vontade de Deus, nós vamos trabalhar muito ainda para Ele. Com alegria. Porque esse mundo, amados irmãos, estamos aqui para isso. Pense no ambiente de trabalho. Esse mundo é um ambiente de trabalho. Aonde que é a nossa casa? Lá no céu. Não é aqui. Mas ninguém quer trabalhar assim, né? Carrancudo, triste, quase morrendo. Não. Nós queremos trabalhar com alegria. Não é? Para quem trabalha sabe como é ruim ter aquela pessoa no trabalho o dia inteiro do seu lado com aquela cara apagada. Então vamos trabalhar com alegria o tempo que nos resta na carne. 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. O tempo que lhe resta, viva para Deus. Amém? E viva com alegria. É maravilhoso. Eu agradeço a Deus porque alguns grupos, principalmente o grupo da limpeza, têm se disposto a servir a Deus também nessa área que não é tão privilegiada por muitos. Olha, hoje nós estamos na casa de Deus, a casa de Deus está limpinha. Não é? Às vezes a gente não para pensar nisso. A gente só entra, senta e vai embora depois. Mas teve alguém que se dispôs, Senhor, eu quero servir. E veio, e limpou, fez. Não é gostoso? Imagine você entrar em uma cozinha que ela está cheia de louça, chão sujo, a mesa para comer não tem espaço. Você não fica, não é? Mesma coisa na casa do Senhor. Fazer a obra do Senhor com zelo, com vontade. Isso só vai trazer benefícios para nós. Amém? Que sejamos vivos e não mortos. Alguma colocação? Comentário? Maurício.
Queria saber se tem alguma parábola que pode ilustrar a igreja de Sardes. Temos sim. Lembra que cada igreja, ela é ligada com uma parábola na Bíblia. Cada igreja de Apocalipse e também com uma época da história eclesiástica, certo? Então, eu vou passar para vocês qual parábola que é ligado com a igreja de Sardes. Deixa eu só pegar o meu óculos, porque as letras aqui é bem pequenininha. Olha, a parábola então é a parábola do tesouro escondido. E a igreja de Sardes, tendo então a reputação de viva, mas estando morta, refletem a era da igreja estatal, onde a igreja pertence àquele que comprou o campo. Então a parábola do tesouro escondido é ligado então com a igreja de Sardes. A parábola do tesouro escondido, lembrando então que uma pessoa compra, aquele campo. Então aqui é ligado, mas era um campo que estava morrendo. Então essa igreja também é uma igreja que estava morrendo. Era uma igreja rica que tinha seus tesouros, mas era um tesouro errado. Não era um tesouro verdadeiro, tá bom? Então, olha, Sardes significa príncipe da alegria, certo? Mas representa a igreja estatal. Ela representa o período de 1517 a 1750. Lembra que 1750 para frente é a época da melhor época da igreja na história da humanidade, porque é a igreja evangelística, é a igreja missionária. Lembra que 1750 para frente, 1800, vieram grandes homens de Deus, como Charles Spurgeon, Carlos Wesley, Martinho Lutero, 1500, bem antes, mas ele começou a semear para que nessa época então fosse uma explosão, da palavra de Deus, e cresceu muito. Então, repreensão para aquela igreja de Sardes: parece estar viva, mas em seu coração está morrendo, suas obras são imperfeitas. E a promessa: vestir-lhe-ei com roupas brancas e confessarei seu nome diante do meu Pai. Lembrando também que essa cidade de Sardes era uma cidade que tinha indústria de fazer então aquela roupa de púrpura, e a roupa de púrpura era em torno de 250 mil caramujos para ser espremido, para dar 10 ml de tinta, para tingir o pano. Então ela se engrandecia, porque ela era um grande fabricante desse tecido. Mas Jesus Cristo aqui, usando isso, ele então promete uma vestimenta melhor, ele iria vestir então de branco aqueles que fossem fiéis com ele, ou seja, que crescem nele de todo o seu coração. Mas representa ali a parábola do tesouro perdido, tá bom? Mais alguma pergunta? Neide? Não seria pergunta exatamente sobre o livro da vida. Eu não sei se faz sentido a minha colocação. Eu imagino como uma espécie de lista de convidados, aonde todos estariam lá naquela lista, como que Deus abriu para todos. E nem todos querem participar dessa festa que é os céus, mas todos estão ali. Ele deixou o convite para todos. E, vamos supor, é um convite para mim, desde o dia que eu nasci até o meu último dia. E eu não compareci, eu não quis. Então, eu sou riscada dali. Não sei se faz sentido. Então, deixa eu só explicar. Na realidade, ninguém vai ser riscado dali, porque aquele livro da vida é apenas para os salvos. Aqueles que estão lá é um registro de pessoas que já aceitaram a Cristo. Então, nunca vai ser riscado. Eu também tinha essa ideia. Até mesmo Moisés, ele fala... Uma listona gigante. Isso, até Moisés ele fala assim: Senhor, se não fizer tal coisa, se a gente não fizer tal coisa, que o Senhor risque o meu nome do livro da vida. Mas uma vez escrito para sempre.
né? Então não se encaixa nesse contexto. Lembra que haverá outros livros. Esses outros livros é um registro diário de tudo que nós fazemos, porque Deus, ele não quer deixar nada com que a pessoa fale, mas não, o senhor está enganado, eu não fiz isso. Então ele vai abrir esses registros e vai mostrar. Como não? Olha o que você fez, olha, você me negou. E aí então, para constatar, aqueles que tiver no registro geral, que é o livro da vida, estão livres, tá bom? Não, só uma observação. Quando ele fala, e aquele que prevaleceu, né, que ficou até o final, eu jamais riscarei. Como se desse a entender que o outro sim. Sim, os que prevalecem, na realidade, são aqueles que aceitaram de verdade. Isso, dá a entender Porque que ele entra risca essa no questão outro. do joio e do trigo. Muitos dizem ser, mas muitos foram convencidos e não convertidos. Aqueles que realmente são de Deus, eles vão ficar, eles vão prevalecer até o final. Nós ouvimos uma palavra que soa no Velho Testamento, os remanescentes do judaísmo. Também haverá os remanescentes, aqueles que realmente são de Cristo, verdadeiramente. E são milhões e milhões e milhares e milhares de, né? E aí por diante, são muitos, tá bom? Pergunta e dúvida? Sueli. Eu só queria falar que, como a igreja não ser morta, não ser uma igreja que fique capegando, né, na sua, como é que fala? Ficar parada, que nem a igreja de Sardes, tem que ser uma igreja de oração, né, e uma igreja obediente ao Senhor, para que a gente possa crescer a cada dia espiritualmente. Amém. Tem que ser uma igreja de oração. De oração. Por isso que eu sempre friso, irmãos, a importância do culto de quinta-feira. Uma igreja que não ora junto, ela enfraquece. Temos que estar junto. Sabe quando que a nossa igreja vai estar bem? Na minha opinião, segundo a palavra de Deus que eu já estudei, é quando o culto de quinta-feira for forte. Se for forte de quinta, vai ser forte pela IBD e também à noite. Por quê? Porque é uma igreja que estão juntos orando e buscando a presença de Deus. Lembre-se disso. Um dos grandes pregadores, Charles Spurgeon, ele disse: quer ver como que está o termômetro da sua igreja? Olhe para o culto de oração. Se a igreja não ora, ela esfria, ela enfraquece, ela fica com letargia espiritual, sonolência. Sabe o que é letargia? É aquela febre que está chegando, você está com aquela ameaça de gripe e você quer dormir. Sabe, já ouviu esse termo? Aquele sono da morte, que você quer dormir a tarde inteira, a noite inteira? Se chama letargia. Mas também pode haver a letargia espiritual. A gente está entrando nesse estado. E é isso que nós devemos, né, lutar para não entrar nessa letargia espiritual. Amém? Irmão. Eu só queria complementar um versículo da Bíblia que fala que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Amém. Que todos, né, venham ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus. Deus tem um coração que ama a todos. Mais alguém? Certo. Vamos encerrar com uma palavra de oração, então? Querido Deus, amado Pai Celestial, somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra que é viva, ela é eficaz, e como ela tem nos ensinado e falado conosco, ó Pai. Principalmente, ó Pai, ela mostra aonde estamos errando. Deus, que a nossa igreja venha ser uma igreja viva, ó Pai. Viva neste bairro, viva nessa cidade, Senhor meu Deus. Que todos enxerguem o Senhor através de nossas vidas. Que todos possam contemplar, né, a luz de Cristo através de nossas vidas, através dessa igreja local. Pai, eu rogo a Deus, nos dê sabedoria e desperta aqueles que estão com essa sonolência espiritual. Há pessoas, ó Deus, que estão faltando nos cultos, que estão, ó Pai, por algum motivo, eu entendo, Senhor, quando é um problema de saúde, quando é um problema, ó Pai, que realmente não puderam estar aqui. Mas, Deus, se o Senhor não pudesse ter morrido naquele dia que o Senhor estabeleceu para morrer por nós, ó Pai. O que seria de nós se o Senhor também não tivesse ressuscitado? E muitas vezes, ó Pai, nós
começamos a ter essa letargia espiritual, essa sonolência, esse cansaço, esse enfado, ó Pai, até mesmo de ficar ouvindo a Tua mensagem. Senhor, desperta o Teu povo, aviva-nos, Senhor. Essa é a nossa petição. Em nome de Jesus, amém.